fazia um trabalho, o meu título era coordenador de marketing, mas fazia um trabalho quase de estafeta durante aqueles primeiros meses. Ia buscar cotações, apresentava faturas, recolhia, ia fazer pagamentos. E a verdade é que eu considero que foi importante por duas razões. Uma porque me deu a conhecer o que era trabalho de escritório, que talvez nas Charas não tivesse tanto essa experiência porque não tinha uma isenção de horário, tinha muita flexibilidade. A outra porque comecei a lidar com pessoas da área a um nível diferente. Durante a Chopel eu tive a oportunidade de lidar com o CEO da DDB, com o diretor de marketing da MCL. Nesta fase foi um pouco ter os pés mais assentes na terra e perceber que realmente estava a começar uma carreira. E sendo coordenador de marketing eu tinha que seguir aquilo que me era imposto, na verdade. E por esse lado acho que foi bastante importante. Por outro lado, porque tinha um salário de 5 mil meticais. E toda aquela ilusão que nós temos quando somos estudantes, não é? Que a vida é de alguma forma facilitada, acabou por... cair por terra. Sem dúvida. Eu lembro-me que, talvez também por ter bastante, ser uma pessoa bastante orgulhosa, não aceitava que os meus pais continuassem a custear as minhas despesas, porque achava que já tinha demorado 6 anos e meio a acabar o curso e que isso não era justo para eles. E recordo-me perfeitamente que o meu nível de vida foi bastante diferente e que me deu uma perspectiva que temos que realmente crescer, não é? Eu passei 2 meses e meio na Delta Trading e fui convidado a fazer parte de uma joint venture da Delta e da Africom chamada SureTel. Na verdade, era uma startup na altura, de alguma forma. Era uma nova empresa, tinha cerca de 6 meses. O meu chefe era sul-africano. Uma das questões que pesou a meu favor foi o facto de eu falar inglês e ter sido formado na África do Sul. Ele dava-se muito bem comigo, eu comecei a trabalhar com ele ainda na Delta e ele depois convidou-me para fazer parte dos quadros da empresa. Passado muito pouco tempo, a empresa era a atividade mais importante da empresa na altura era ser dealer da MCL e eu recordo-me, passado cerca de 2 meses de eu ter entrado na empresa, os 3 comerciais da empresa acabaram por abandonar a SureTel e eu perguntei ao meu diretor na altura se eu podia ocupar um dos lugares deles. E o meu diretor disse, claro que sim, as secretárias estão livres, senta-te onde quiseres. E eu disse, não, eu não quero sentar na secretária deles. Quero serviço. Sem dúvida. Eu percebo que para eu singrar na minha área eu tenho que conhecer bem o nosso cliente. Sem conhecer o nosso cliente eu não vou conseguir desempenhar as minhas funções. E eu acho que se eu passar se eu passar a exercer também as funções de um comercial, eu vou ter uma percepção muito melhor de quais são as necessidades do meu cliente, o que é que eu vejo como diferencial, etc. E ele achou interessante a minha postura e nesse mesmo dia ligou para mim e disse, Fred, tu achas que consegues arranjar outros jovens com alguma dinâmica e com essa tua energia? E eu disse sim, eu acho que sim, acho que consigo. Liguei para algumas pessoas que eu conhecia, na verdade alguns deles amigos de infância, e não por um jogo de influências, até houve quem me perguntasse, mas tu achas que trabalhares com amigos é uma coisa saudável? Eu acho que neste mercado, como na verdade em qualquer outro mercado, o principal numa relação é a confiança. E era difícil para mim, que estava a começar e que não conhecia sequer o mercado, não é? Ir buscar profissionais. Então, as pessoas em quem eu confiava e porque estavam em áreas que se podiam adequar à área comercial, eram, em parte, naquele dia foram as pessoas que eu me recordei. E quando cheguei ao escritório disse, Marshall, eu já tenho aqui
duas pessoas que eu acho que se podem enquadrar aqui na Shortel, mas já que eu estou a contratar, eu gostava de ser o líder de equipa. E por isso acho que seria interessante pensarmos aqui num plano de incentivos, porque dependendo das vendas que a equipa faz, eu posso ter um percentual e podíamos traçar objetivos e tal. E ele olhou para mim e fez assim uma cara de quem disse, bom, eu dou a mão e já querem o braço, não é? Mas acabou por aceitar e disse que fazia sentido. E passados cerca de 6 meses, nós já estávamos a liderar o mercado a nível dos dealers da Ancel, e nessa altura o meu diretor convidou-me a ser gestor de marketing e vendas da empresa. O gestor comercial na altura estava part-time, era da Delta no caso, e ele disse, olha, eu preciso de alguém aqui permanente, eu acompanhei o teu progresso estes 6 meses, eu gostava de te convidar a exercer esta função. E eu achei que não tinha experiência suficiente e disse, se quiseres apostar no meu potencial, para mim é uma honra e o meu primeiro objetivo é não te deixar ficar mal visto perante o board, mas realmente eu não tenho experiência para fazer isto. Bom, ele disse que a experiência não era crucial naquela fase e que ele achava que eu ia crescer. Eu acho que foi a primeira pessoa que eu posso chamar de mentor, porque realmente acreditou em si e apostou. Sem dúvida. Depois também passou pela MultiChoice. Como é que sai da Shortel para a MultiChoice? Foi uma história engraçada. Eu já tinha recebido algumas propostas de outras empresas e eu partilhava sempre com o meu diretor. E dizia-lhe, eu recebi esta proposta, não sei se isto é algo que se enquadra, por vezes eram empresas maiores. E ele, uma vez, foi para a indústria automóvel, por exemplo, e ele aconselhava-me sempre a ficar, mas não numa perspectiva de me monopolizar, simplesmente... Não de forma egoísta. Não, sem dúvida. Ele dava-me um parecer dele, sincero, e dizia, Fred, tu estás na área de telecomunicações, é provavelmente a área com maior crescimento e mais dinâmica que tu vais ter em Moçambique nos próximos 5 a 10 anos. Se tu largares isso para a indústria automóvel, pensa quantos produtos novos surgem por ano na indústria automóvel e quantos surgem nas telecomunicações. Pensa na diversidade que as telecomunicações têm e na indústria automóvel. E eu realmente nunca aceitei nenhuma proposta. Quando MultiChoice me convidou para fazer parte dos quadros da empresa, eu partilhei com ele e ele disse, esta é provavelmente a altura em que a empresa mais precisa de ti. Mas eu tenho que ser sincero contigo, eu acho que passares para uma multinacional nesta fase, ainda dentro do ramo de telecomunicações e uma marca como a MultiChoice ou a DSTV, vai ter um impacto muito grande na tua carreira e eu não te vou prender. E a verdade é que eu acabei por aceitar o desafio. Foi difícil abandonar a minha equipa, nós tínhamos um espírito excelente na Shortel, tínhamos um espírito de camaradagem, éramos mesmo amigos, convivíamos dentro e fora do trabalho, conseguimos liderar aquele mercado com uma competição ou concorrência saudável entre o pessoal. E foi difícil deixá-los e passar para outro ambiente completamente diferente e encarar outro desafio na altura. Foi difícil, mas deixou. Qual foi o seu contributo na MultiChoice? Na MultiChoice eu entrei com a coragem de enfrentar um desafio muito maior, mas com a ingenuidade de um jovem que ainda não conhece na íntegra